Let's go. Amém, irmãos? Bom dia a todos! Bom dia! Que alegria nós estarmos aqui nessa manhã, uma manhã de um dia especial. Na verdade, todos os dias são os dias das mães, amém? É verdade. Não é que nós comemoramos, as pessoas do mundo, né, tem uma tradição de comemorar somente hoje, mas vamos começar com uma oração. Deus Pai, que alegria nós estarmos aqui e sabermos, Pai eterno, que o Senhor tem nos dado tudo o que nós precisamos. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos levantado, o Senhor tem nos animado, Pai eterno. O Senhor, Pai, tem sido grandioso em nossas vidas. E o que nós oramos ao Senhor agora, Pai eterno, é que o Senhor nos use poderosamente para os seus propósitos. Ajuda-nos, Pai eterno, a termos um coração cada vez mais parecido com o do seu Filho Jesus. Ajuda-nos, Pai, agora a podermos não somente escutarmos uma pregação, mas tomarmos decisões que podem causar impacto, Pai eterno, nesse mundo perdido. Ajuda-nos, Pai, anima-nos, é o que pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu tinha mais ou menos 4 anos de idade, Vai ser. eu fico imaginando o Manuel contando. Comigo já é difícil, imagina com alguns aqui. Então, eu tinha 4 anos de idade, e um pintor veio pintar a minha casa. E eu lembro alguns flashes desse acontecimento. Não são tão nítidos assim, mas eu costumava subir numa prateleira para pegar meus brinquedos que ficavam na parte de cima. Eu escalava essa prateleira. E só que quando esse pintor foi pintar as paredes internas da casa, ele tirou os calços que tinham a prateleira, porque muitas vezes o chão é irregular,
precisamos de calços, não, para a prateleira ficar nivelada, para ela ficar torta. Só que eu não sabia que ele tinha tirado os calços. Então eu subi. Quando eu estava chegando no último andar da prateleira, assim, escalando, a prateleira veio comigo. E embaixo tinha algumas caixas de papelão com alguns panos, porque minha mãe, ela era costureira. Tinha alguns panos dentro dessas caixas de papelão. Eu bati a cabeça, a parte de trás nessa caixa, ainda bem. E o trilho que tinha tinha um trilho porque tinha uma cortininha nessa prateleira. O trilho, ele pegou bem na minha testa. Eu tomei 5 pontos, eu tenho até hoje 5 pontos, parecendo o Frankenstein, 5 pontos na minha testa. E eu lembro o desespero da minha mãe. Eu lembro dela chegando e vendo aquela situação. E eu meio que quase desacordado, eu olhei para o lado. Eu lembro de uma coisa, uma poça de sangue enorme ao meu lado. Porque essa região é uma região muito vascularizada. Qualquer cortezinho sai muito sangue. Eu não sei como, mas a prateleira era pesada. Eu não sei como ela conseguiu tirar a prateleira de cima de mim. Até hoje eu não sei onde que ela encontrou essas forças. Ela me pegou no colo, foi até o vizinho, porque meu pai não estava em casa, e o vizinho me colocou dentro do seu carro, do Passat bege, eu lembro também. Agora tá bom ainda. E me levaram até o hospital, e lá no hospital eu só lembro o médico colocando alguma coisa no meu nariz, e eu apaguei completamente. Mas eu estou vivo, ok? Amém. Ainda bem. Mas o que eu quero dizer com isso é que o amor de mãe é incrível. É um amor que faz com que ela tenha forças para lidar com os desafios diários. O amor de mãe é capaz de remover prateleiras, é capaz de remover pesos, é capaz de fazer muitas coisas. Não? Então eu quero explorar hoje esse amor. O tema da pregação de hoje é amor maior que de mãe. Como uma mãe que esquece dos seus próprios interesses, que ganha forças por causa do amor, para dar o melhor ao seu filho, para salvar o seu filho da morte, assim Deus nos chama também para a sua causa, amém? Por incrível que pareça, o amor de mãe pelo filho, ele, ainda que seja enorme, não pode ser maior do que o nosso amor a Deus. Olha que interessante. Por isso o tema de hoje é amor maior que o de mãe. Eu não vou falar do amor de Deus pela humanidade, que com certeza é maior do que o amor de mãe. E algumas aqui são mães de primeira viagem. Quem aqui, levanta a mão, quem aqui é mãe pela primeira vez? Pela primeira vez está comemorando o Dia das Mães aqui? Temos pessoas aqui, não? As mães jovens. Muito bom. O ponto é que eu não quero falar do amor de Deus, porque isso é indiscutível. Falar que o amor de Deus é maior por nós, é maior do que o amor da sua mãe por você já sabe. Deus criou sua mãe, ok? Mas eu quero falar para cada um de nós sobre o nosso amor a Deus. Olha só que interessante. Tem que ser maior do que o amor da sua mãe por você. Olha só. O nosso amor a Deus tem que ser maior do que o amor da sua mãe por você. Vamos abrir em Lucas capítulo 14. Muito bom, Renato. Bom, irmão. Versículo 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: primeira coisa, multidões acompanhavam Jesus, não? Como hoje, temos muitas multidões que gostam de acompanhar alguém que oferece algo em troca, certo? Então aí estava Jesus. Jesus oferecia cura, plano de saúde de graça, multiplicava peixes, pães, cestas básicas.
Qualquer um, naquela ocasião, gostaria de seguir Jesus. Mas ele se vira para a multidão e ele fala da sua expectativa, como ele gostaria de ser seguido. E ele fala no versículo 26 algo incrível. Ele fala: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Uau! Ele está dizendo isso para pais, para mães, para filhos. Ele está dizendo isso para todo mundo. Ele fala para a mãe: mãe, se o seu amor por Jesus for menor do que o seu amor pelo seu filho, você não pode ser uma discípula. Olha para o seu filho agora, alguns estão com os filhinhos no colo. Pense nos seus filhos. Jesus está dizendo que seu amor por Deus tem que ser maior do que o seu amor pelo seu filho. Você consegue entender isso? Então, isso serve para todos. O nosso amor a Deus tem que ser maior do que o amor de mãe. Sim. A Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Não somente no Antigo Testamento nós temos isso, que precisamos amar com tudo que nós temos, tudo. Também Jesus fala isso em Mateus 22, 37. Ele responde como deve ser o nosso amor a Deus. A Bíblia fala, Mateus 22, 37, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Uau! Forte, não? A expectativa que Deus tem é que o nosso amor seja enorme por Ele. Mas como que Ele exige isso de nós? Você acha que Deus tem autoridade para exigir isso de você? Um Deus talvez que você não conheça tanto. Talvez algumas pessoas não amam a Deus porque não conhecem a natureza de Deus. Talvez algumas pessoas não se comprometem a Ele de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, porque não conhecem a Deus, não conversam com Deus, não oram a Deus de coração. Talvez oram palavras repetitivas. Talvez não faça um bom tempo com Deus, aquele que você tira água de pedra quando você vê os versículos. Como que você vai amar alguém que você não conhece? Mas como nós descobrimos que Deus deu o Filho dele sem pecado nenhum para nos livrar da morte espiritual, nós começamos a entender uma pontinha, a entender a nossa necessidade de termos que amar a Deus. Então o ponto não é saber mais como deve ser o nosso amor a Deus. Todo mundo aqui já sabe, a Bíblia já nos explicou isso. Precisa ser maior que o amor de mãe, ok. O ponto então é como demonstrar esse amor. De que forma? Ponto número 1. Para termos um amor maior que o de mãe, ponto número 1, seja humilde. Há áreas em nossas vidas que não queremos que pessoas toquem. Tem áreas obscuras aqui. Existem amarguras. Existem pessoas que nós não queremos perdoar. Existem pecados que nós não queremos deixar, porque talvez levamos alguns anos de nossas vidas pecando e já nos acostumamos com esse tipo de pecado. Talvez algumas pessoas já receberam até alguns rótulos por causa desses pecados. Aquele que bebe demais, aquele que é religioso demais,
aquele que é imoral demais. Talvez a nossa conduta, o nosso estilo de vida já está amoldado ou moldado pelo pecado. Fulano, ele é desanimado, conheço ele. Ciclano, ele é inconstante. Aquele outro lá, esse cara é imoral. Eu não quero minha filha namorando com um cara como esse. O outro, ele bebe. Então tem pessoas que são conhecidas, não porque necessariamente pessoas rotulam, mas elas criam os rótulos pelo estilo de vida que essas pessoas têm. Por isso, quando nós estudamos a Bíblia, muitas pessoas gostam de ir até certo ponto. Elas gostam de ir até um certo lugar. Passar disso já é difícil demais, a carne é fraca. E já existem muitas desculpas para que eu não mude o que eu preciso mudar. Verdade, isso mesmo. Sabe por quê? Salmo 20, versículo 7. Salmo 20. Vamos, Renato. Versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao rei. Responde-nos quando chamamos. O que Davi, que escreveu esse salmo, está dizendo aqui? Ele está dizendo que existem pessoas que confiam demais naquilo que vem, nas suas forças, nos seus cavalos, nos seus carros. Obviamente hoje ninguém vai confiar mais no cavalo, mas vai confiar mais no seu emprego. Tem pessoas que acreditam mais que um bom emprego vai te dar um bom dinheiro do que Deus pode permitir que isso aconteça. Tem pessoas que confiam mais por aquilo que vem. Mas uma coisa interessante, irmãos, o que nós vemos aqui é que a nossa confiança em Deus tem que superar os limites e as expectativas que o mundo tem. Sim. Às vezes nós olhamos para o mundo, olhamos para as pessoas, vemos o quanto elas estão na correria. Afinal, São Paulo é uma cidade muito agitada, não? Quando eu estou lá na Radial, passando por debaixo do Tatuapé, eu vejo aquele viaduto do metrô lá, aquela passarela do metrô, é pessoas andando assim, ó. Não param, andando, vai lá para cá, para lá para cá, para lá para cá. Mas como tem tanta gente andando aqui? E olha que eu sou acostumado, eu nasci aqui em São Paulo. Imagina quem vem do interior. É verdade. Não? Não é, Lucas? Lá não tem metrô, não. Votorantim, lá de lá. Imagina. Então, e olha que eu estou acostumado, mas mesmo assim eu fico pasmado. Quantas pessoas, quantos interesses. Pessoas confiam demais nas suas forças e oferecem tempo muito pouco para Deus. Quase nada. Verdade. Por quê? Confiar em si mesmo é orgulho. É achar que você é autossuficiente para conseguir as coisas desse mundo. Então não tem como amarmos alguém sendo orgulhoso com essa pessoa. O que Deus quer? Quer que nós nos ajoelhemos diante dele. Sim. Deus quer que nós abandonemos alguns hábitos. Tem pessoas que pensam assim: eu fui criado assim. Sabe, antigamente eu gostava muito de música caipira, raiz. Eu vou dizer porque eu não gosto mais tanto assim. Alguns até dá para escutar. Dão para escutar. Mas por que eu não gosto tanto assim? Tem algumas músicas que me levam a ser um pouquinho medíocre. E a pensar demais, e ser muito autopiedoso. A pensar muito demais em mim. Eu não tenho nada contra os artistas, sabemos que isso é arte, sabemos que isso é interpretação, não? Então eu não quero falar mal de nenhum artista, mas existem letras que me levam a ficar medíocre. Como por exemplo, seu moço já foi roceiro no Triângulo Mineiro, onde eu tinha o meu ranchinho, eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa e 4 barrigudinhos. Continua. Depois ele vai
contando a história, ele fala que está na cidade grande agora, coitado de mim. Até mesmo minha velha está mudando de ideia, tem que ver como passeio, está usando mini saia e a cozinha toda vermelha. Porque está pegando os hábitos de uma cidade grande. Eu estou sofrendo demais aqui, coitado de mim. Tem uma outra que fala, você não conhece o sistema que eu fui criado. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa. Nós temos que mudar sim os nossos hábitos. Amém? Porque a Bíblia, ler a Bíblia não é somente ter conhecimento, é mudança de hábito. Mas para isso precisamos ser humildes, precisamos dizer assim, olha, a minha tradição, a minha criação, aquilo que meus pais ensinaram, eu vou absorver isso como um frango. Eu como a carne e cuspo os ossos. Como a carne e cuspo os ossos. Eu vou pegar o que é bom, mas nem tudo é bom, porque o ser humano nem perfeito. Verdade. Agora, onde existe um filé de primeira, que é só carne, é a Bíblia. Aí sim você pode comer sem problema nenhum, que você não vai passar mal. Muito pelo contrário, você vai se sustentar espiritualmente. Amém, muito bom. Mas tem pessoas que são tão orgulhosas que falam, eu sou assim. E aí? Muda? Não, mas eu fui criado. Não importa como você foi criado. Isso mesmo. Jesus nos ensina e nos chama a imitarmos a Ele. Ele é o padrão da nossa vida. Sim. Por mais que seu pai e a sua mãe tenham sido incríveis para você, eu tenho ótimas recordações dos meus pais. Ótimas. Eu tenho que considerar e amar a Deus mais do que a eles. Sim. Sabe, vivemos numa sociedade que nos ensina a ter direitos também. Esse é um outro ponto que nos faz orgulhosos. Se eu pago o jornal, eu quero tê-lo 6 horas da manhã na minha casa. Se bem que isso não tem muito mais hoje em dia. Se eu pago a energia elétrica, eu quero que não falte luz nunca mais na minha casa. Tudo é imperfeito. O homem constrói coisas achando que nunca vão dar problema. Barragens consideradas seguras se rompem. Aviões de última geração, como nós tivemos alguns casos recentemente, caem. Parece que tem um avião, um modelo que foi tirado do mercado, dá para ser tirado por alguns países, não? Porque parece que está apresentando alguns problemas. Um avião de última geração. Um avião de passageiros que já caíram, já houve 2 ou 3 acidentes. Às vezes parece que nós não aprendemos com a lição do Titanic, não? Um navio incrível, mas que afundou. Considerado o mais seguro do mundo. Deus permite que algumas catástrofes aconteçam, para que sejamos humildes e entendamos que Ele sim é perfeito. Não nos sintamos merecedores. A Bíblia fala em Efésios 2, versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza, o quê? Merecedores da ira. Uau! O que a Bíblia fala? Uma pessoa que vive no mundo, o que a Bíblia fala? Que nós merecemos o quê? O jornalzinho, 6 horas da manhã, só porque nós pagamos? Não. Todos nós merecemos, ou por causa dos nossos pecados no passado, porque a gente é discípulo, merecíamos a ira. Você sabe o que é a ira de Deus? Você sabe o que a ira de Deus é capaz de fazer? É capaz de destruir o mundo inteiro, como já fez no passado. É capaz de provocar um dilúvio enorme e acabar com tudo. É capaz de destruir cidades. Aos olhos de Deus, todos nós merecemos ir para o inferno, mas por causa da misericórdia dele, Deus nos deu a oportunidade por meio de Jesus. Por isso nós nos dedicamos a Ele, e por isso nós buscamos ser discípulos, que é imitadores de Jesus Cristo, amém? Por isso, porque lá nós encontramos o amor perfeito. Mas alguns pensam, nossa Renato, meu amor por Deus tem que ser maior. Meu amor por Deus tem que ser maior do que o amor de mãe pelo filho. Sim, precisa. Por quê? Porque se você ama a Deus
Mais do que você ama o seu filho, você vai saber como amar o seu filho e não mimá-lo. Você vai saber como amar o seu pai, a sua mãe, se você descobre em Deus primeiro como é esse amor, amém? Incrível isso, não? Sim. Um orgulhoso acha que tem direitos, mas o servo de Deus se coloca na posição de servo. Sabe qual a melhor maneira de nos colocarmos na posição de servos? Quando nós lemos a Bíblia e tomamos decisões. Veja o coração de Paulo nessa escritura, Romanos 1, versículo 14. Amém. Vamos, Renato. Olha como Paulo se considerava. Romanos 1, 14 diz o seguinte: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, pois estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Como ele se colocava como pregador da mensagem, como devedor? Ele fala em 1 Coríntios 9 que ele se fazia escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. O orgulho se revela quando nós nos achamos autossuficientes. A igreja é coisa para os fracos. Jesus foi um homem admirável, mas não é tão real assim na minha vida. Alguns aqui talvez possam estar pensando agora mesmo, talvez: nossa, eu queria que fulano estivesse aqui escutando isso. É assim mesmo. Ah, esse meu filho, minha esposa, meu marido, principalmente o marido, minha irmã, meu vizinho, meu patrão. Ah, se ele estivesse escutando isso, ele ia mudar e ia ser muito bom para ele. E para mim também, né? Mas Deus quisesse que você estivesse aqui hoje. Sim. E Deus é soberano. Você tem que escutar isso. Você tem que mudar, e sendo a mudança, talvez você possa ser uma luz na vida dessa pessoa. É assim que mudamos vidas, não? É assim que nós somos usados para mudar vidas de pessoas, pregando a palavra e sendo exemplo. Você quer que Jesus seja real para você? Deixe o orgulho de lado e se submeta à palavra de Deus. Como? 1 João 2, versículo 3. Qual a expectativa de Deus? Como fazer isso? 1 João 2, versículo 3. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Agora olha que interessante agora. Desta forma sabemos que estamos nele. 2 pontos. Qual forma que é? Versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Uau! Andar como Jesus andou. Ser um discípulo ou não? Ser um discípulo de Jesus Cristo. Estude a Bíblia. Deixe o orgulho de lado, porque a Bíblia vai mostrar para você como que é Jesus. Não são suas experiências do mundo, não é aquilo que você observa. Os melhores conselhos estão na Bíblia, e a Bíblia vai moldar a sua vida. Tem pessoas que se acham fracas demais. Ai, eu não consigo, isso é orgulho, arrogância. Arrependa-se. Isso é se considerar melhor do que Deus. Ah, não, Deus não. Se você mesmo lendo a Bíblia anda desanimado, é orgulho. Uau, muito bom. É arrogância. Precisamos de arrependimento. Não, mas é porque, mas é porque fulano, mas é porque isso, mas é porque eu vejo isso. Deus está na Bíblia. Isso já é suficiente para que tenhamos mudança. Amém. Mas você não conhece as minhas dificuldades. Não, nem preciso. Nós conhecemos as dificuldades uns dos outros, é importante para ajudar-nos, mas nem é preciso. Deus conhece.
que você está topetudo ainda? A Bíblia é suficiente, amém? E como que é andar como Jesus andou? Andar em humildade. Jesus não se considerava merecedor de nada, ainda que seja. Ele se submeteu à barbárie humana. Ele se submeteu à maior injustiça de todas. Qual foi a injustiça? Morrer na cruz por pessoas acharem que ele era um pecador. Uau! Jesus pecador, não conhecia nada de Deus. Ponto número 2. Para termos um amor maior que o amor de mãe, precisamos ser profundos. Sabe qual o perigo depois dessa pregação? Ou depois de um tempo de discipulado? Sabe qual o maior perigo? É ficarmos reflexivos. É verdade. Mas não levar a sério. Isso mesmo. Esse infelizmente, é um costume que pode estar se impregnando na vida de algumas pessoas. Sabe por que muitas vezes é tão difícil estudarmos a Bíblia com filhos de discípulos? Sabe por quê? Porque eles sabem como fazer tudo artificialmente. Tudo Eles certinho. falam como discípulo. Eles dão as respostas que você espera para que a pessoa seja batizada. É verdade. Parece que a pessoa está preparadíssima para ser uma discípula. Por quê? Elas dão as respostas direitinho, aquela que você está esperando, para que ela seja batizada. Então você vai como um patinho indo para a armadilha, um passarinho indo para uma arapuca enorme, a arapuca da hipocrisia. Todos os filhos de cristãos são pequenos hipócritas. Verdade. É isso mesmo. Todos. Por quê? Primeiro porque estão no mundo. Não existe uma pessoa que esteja no mundo que não seja hipócrita. Então precisamos ter sabedoria, profundidade. É verdade. Também existe o caso de muitos se tornarem insensíveis ao sacrifício de Jesus. O mundo religioso infelizmente banalizou Jesus Cristo. Hoje ele é vendido em troca de milagres, mostrado como fonte de idolatria. Por isso nos tornamos insensíveis muitas vezes pelo sacrifício de Jesus. Como é difícil evangelizar as pessoas e tentar mostrar para elas que nós não somos religiosos. Como é difícil isso. A igreja, eu conheço. A igreja, eu sei como que é. A igreja, eu tenho uma perto de casa. A igreja, não quero saber de igreja. Por quê? Porque igreja se tornou sinônimo de chatice. A pior coisa que existe para nós convidarmos uma pessoa a ir domingo de manhã para a igreja. Na mentalidade delas, obviamente. Se você convidar para ir para o futebol, para um churrasco, até para ir para o enterro, a pessoa vai em solidariedade com você. É verdade. Mas igreja? Não. É muito chato. Por quê? Infelizmente o mundo religioso banalizou Jesus. Mas nós estamos aqui de pé, amém? Para provar para esse mundo que Jesus não está banalizado. Por isso precisamos ser profundos, se nós queremos amar a Deus acima de tudo. A Bíblia fala não precisa abrir lá, nem eu vou abrir, mas fala em Isaías 52:14 que Jesus ficou tão desfigurado que nem parecia um ser humano por causa do sofrimento. O Filho de Deus se tornou um ser irreconhecível como ser humano para nos livrar dos pecados. A Bíblia fala em Gálatas 3, versículo 13, diz o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Jesus foi maldição em nosso lugar. Você consegue entender isso? Porém, alguns podem agir como se não estivessem nem aí. Outro dia eu vi um vídeo de uma criança na China. Eu vi um vídeo em que uma criança estava na rua
e carros passavam por cima dela. Olhavam e o carro andava rápido. Daí outro carro passou por cima dela. A pessoa olhou e andou e foi embora rápido. Isso aconteceu sucessivas vezes, até que a mãe chegou e viu aquela criança no chão. Uma imagem real. Pegou a criança nos braços, ela estava viva. Terrível, não? Mas a pergunta que eu faço: onde está Jesus? Que morreu na cruz por você? Bom. Numa sarjeta? Se nós banalizamos Jesus e não somos profundos no sacrifício dele, agimos como aquelas pessoas. É fácil criticar as pessoas que estavam dirigindo os carros, mas talvez você esteja no carro do seu orgulho e da sua superficialidade. E Jesus está ali. E estamos passando por cima dele. Por quê? Porque não mudamos, não transformamos a nossa vida, não nos arrependemos. Muito bom, Renato. Você consegue enxergar seu coração? Tem até uma parábola de Jesus sobre isso, do bom samaritano, não? Depois você pode ler em casa. Insensibilidade ao mal do século. Até quando você vai ficar insensível às coisas de Deus? Há pessoas insensíveis ao sacrifício de Jesus que não se dão ao luxo de ao menos mostrar um certo tipo de desconforto. Sabe, o desafio que eu dou para cada um de nós em relação a esse ponto: tenha um ótimo tempo com Deus e orações que rasguem seu coração. Número 1. Número 2. Tenha relacionamentos profundos com os irmãos aqui. Amém. Fale do seu coração. Número 3, para você que nos visita: estude a Bíblia. Ela é a única fonte de salvação. Jesus, ele é citado por várias pessoas. Nós encontramos muitos livros sobre Jesus por aí. Alguns bons, outros não tão bons assim. Encontramos vários historiadores da época de Jesus que falam sobre Jesus. Flávio Joséfos, Eusébio de Cesareia, etc. Algumas pessoas que foram contemporâneas aos discípulos do primeiro século, que falam sobre os cristãos que eram jogados nas arenas, no Coliseu. Nós podemos buscar várias fontes sobre Jesus, mas só uma é fidedigna. Só uma fonte é capaz de mudar a nossa vida. As outras podem ser até auxiliares, mas não a principal, é a palavra de Deus. Você sabe que Jesus morreu na cruz por causa da Bíblia. Você sabe que Jesus existiu e as palavras exatas que Jesus disse por causa da Bíblia, por causa daquilo que é sagrado. Não ser indiferente à Bíblia. Se você não ler a Bíblia todos os dias, você é indiferente a Jesus. É por isso que o nosso amor tem que ser maior do que o amor de mãe. Amém? Terceiro ponto: se você quer ser um discípulo de Jesus, arrependa-se. Se você quer ter um amor maior do que o amor de mãe, arrependa-se. Amém? A Bíblia fala em Atos 2, versículo 37, para terminarmos. O que acontece aqui? Vou dar uma breve pincelada, que é para terminar, ok? Para nós sairmos aqui com esperança e animados para mudar. O que acontece aqui é que Jesus tinha ascendido aos céus. Os discípulos viram Jesus subindo no capítulo 1 de Atos. Depois o Espírito Santo chega com poder, amém? E o reino de Deus chega aqui na terra, em Atos capítulo 2. E junto a isso, nós vemos um homem se levantar e pregar com autoridade. Quem é esse homem? Pedro.
ele prega sobre o sacrifício de Jesus. Naquele local havia judeus vindos de vários lugares do mundo para a festa de Pentecoste, que era a festa dos primeiros frutos. Então, judeus vindos da região da Itália, judeus vindos do norte da África, da região da Ásia Menor, judeus vindos de vários lugares, indo para Jerusalém, porque eles tinham esse costume de festejar em Jerusalém o dia de Pentecoste. Era um dos dias mais sagrados para os judeus. E ali acontece isso. Daí Pedro se levanta e prega a todos os judeus que estavam ali, inclusive os judeus de Jerusalém. Ele prega sobre Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, e ele fala: esse homem que vocês mataram na cruz era aquele Messias que vocês estavam esperando, dito pelos profetas há mais de 700 anos atrás. Eles o quê? Uau! O Messias veio e nós o matamos. Imagina como eles se sentiram. Alguns desses judeus provavelmente estavam naquela multidão que gritaram: crucifica-o! Crucifica-o! E agora eles estavam se dando conta que mataram Jesus. Mas está muito claro que eles mataram Jesus por causa dos pecados. Então o que acontece? No versículo 37 eles exclamam algo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos então? Que faremos? Me dá uma solução. Aflição, urgência. Daí Pedro responde: tem uma chance. Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Uau! Qual é a solução? Passar pelo batismo na igreja? Não. Qual que é a solução? Passar por uma cerimônia e sentir o arrependimento? Não. A solução é ser batizado para ser perdoado dos pecados, não por uma cerimônia. A decisão é nós nos arrependermos, e arrependimento é decisão. Jesus fala naquela escritura que nós lemos em Lucas 14, fala para nós: se nós queremos seguir a Jesus, precisamos negar a nós mesmos e carregar cada dia a nossa cruz. Então o que é arrependimento? É fazer o que nós não gostamos. Só existe uma coisa para tirarmos os hábitos ruins em nossas vidas: fazer o que você não gosta. Tem pessoas que vivem vazias porque vivem se alimentam daquilo que sentem. Se eu acordo e me sinto bem, eu estou bem. Se eu acordo e me sinto mal, estou passando por uma dificuldade. Pessoas vivem do que sentem. Por isso que estão tão ofendidas por tão pouco. Não? Por isso que pessoas elas ficam mal umas com as outras. Porque eu não me sinto bem com fulano. Você fala assim: eu não me sinto bem com ele. Vivem de acordo com o que sentem. No culto passado eu falei sobre nem todo domingo eu acordo animado com um coro de anjos ao meu redor. E hoje eu complemento: muitas vezes eu acordo com Maria José cantando ao meu redor. Ela não canta bem. Aí é cruel. Aí é cruel. Mas porque eu quero me sentir, né? Eu vou para a igreja, eu quero sentir um coral. Vai me preencher. Arrependimento não é isso. Arrependimento significa mudança completa, uma mudança 180 graus, não 360, senão você volta para o mesmo lugar. 180 graus. Se eu caminho para cá, eu vou para cá. Fazer o que eu não gosto de fazer. Nós precisamos gostar de fazer o que nós não gostamos. Precisamos amar isso, amém?
O que você não gosta de fazer que desafia você a estar mais perto de Deus? Acordar 5 horas da manhã para fazer um tempo com Deus? Acorde. Evangelizar quando todas as células do seu corpo pedem para você ficar egoísta. É, verdade. E começam a colocar coisas na sua cabeça. Os neurônios começam na sua cabeça e você fala assim: eu estou cansado, a pessoa está fechada, eu estou com vergonha. Quando tudo isso começa, você fala assim: arrependimento é fazer o contrário. Amém? E é por isso que nós vemos pessoas sendo batizadas aqui, amém? Amém. E hoje pudemos ver aqui a apresentação da Érica que foi batizada, amém? Porque Vitória e Camila Morim decidiram não escutar a natureza delas. Não, mas sim o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos leva a nós nos negarmos. Tem pessoas que confundem o Espírito Santo com sentimentos. Eu me sinto bem, eu sinto um arrepio, né? Um vento que passa sobre mim, é o vento do Espírito. Eu sinto, não é sentimento. Espírito Santo é decisão. É sempre uma guerra. A Bíblia fala de guerra espiritual. Efésios 6, precisamos vestir armadura. Imagina, você precisa vestir uma armadura espiritual, porque guerra. A natureza puxa para um lado, o Espírito de Deus puxa para o outro lado. É se negar. Arrependimento leva ao batismo. E uma vez batizados, somos perdoados. Por que perdoados? Porque não merecemos nada e precisamos ser perdoados. E daí temos o quê? O Espírito de Deus que nos acompanha. Amém? Amém. Então essa é a mensagem de esperança para você. Essa é a salvação que Deus traz aqui nessa manhã para você que nos visita, amém? Amém. Estude a Bíblia, se aprofunda na palavra de Deus, não dê desculpas, e assim vamos ter um amor maior, do amor de mãe ao nosso Deus, e a Ele seja dadas as glórias. Amém.